Bom, pessoal, sejam bem-vindos a esse nosso vídeo, que é um tutorial de um projeto que nós fizemos no final da disciplina de Eletricidade e Magnetismo da Universidade Federal do Ceará, Campus Quixadá, feitos pelos alunos de Engenharia de Computação Lucas Nobre e Ricardo Lopes. Esse é um projeto de classificação de sons urbanos. Existem basicamente dois grandes desafios com a pesquisa de sons urbanos. O primeiro é a falta de dados já rotulados, sendo que a sua rotulação manual é um trabalho significativo que atrapalha bastante na hora de conseguir esses bancos de dados. Segundo, é a falta de um vocabulário comum ao trabalhar com sons urbanos. Isso significa que a classificação dos sons em grupos semânticos pode variar de campo de estudo para outro campo de estudo, dificultando a comparação de resultados. Bibliotecas. As bibliotecas usadas para fazer esse trabalho foram algumas bibliotecas principais, outras são bibliotecas de auxílio que a gente utilizou. As principais são compostas pelo NumPy, que é uma biblioteca de execução de cálculos, pelo Pandas, que é uma biblioteca para análise de dados, a Librosa, que é uma biblioteca especializada em trabalhar com áudios, e também o Matplotlib, que é uma biblioteca especializada em fazer plotagem de gráficos. E também a gente utilizou o nosso modelo de treinamento, que vai ser explicado mais à frente, que foi o KNN, que são os modelos dos vizinhos mais próximos. Mais à frente explicaremos por que esse modelo foi escolhido. Bom, pessoal, aqui nós vamos ver agora sobre o sinal de áudio. O que é o sinal de áudio? O áudio ele é composto por três domínios, que é o nosso domínio da amplitude, o domínio do tempo e o domínio da frequência. Com o conhecimento desses três domínios, nós vamos usá-los para capturar nossas features. O que são nossas features? São as características do áudio. Com essas características do áudio, nós conseguimos classificar nosso áudio. Agora, nós vamos analisar um único áudio para adquirir features. Para analisarmos esse áudio, nós vamos usar a função load. Ela é uma função da biblioteca Librosa. Para essa função load, nós colocamos como parâmetro para essa função o nosso path, que é o nosso caminho do arquivo. Essa função nos retorna um x e um sr. O x ele é uma série temporal e o sr é uma amostra de x. Todas essas informações você consegue na biblioteca Librosa. Agora, nós vamos reproduzir um áudio. E mais abaixo, podemos ver a plotagem da forma de onda desse áudio. Agora, nós pegamos essa forma de onda e nós pegamos um zoom de um frame. Nós escolhemos uma parte dessa forma de onda, ampliamos e vamos fazer uma extração de feature. A feature que nós escolhemos aqui foi a crossline, que ela é basicamente a quantidade de vezes que o gráfico ultrapassa a linha do X, que é a linha das abscissas. Então, cada vez que ela passa essa linha, nós contamos como um crossline. Em seguida, temos outras formas de extração de feature, chamada centroide espectral. A centroide espectral indica onde é o centro de massa do som. Isso é calculado a partir da média ponderada das frequências presentes no som. Se as frequências da música forem iguais durante todo o tempo, a central espectral estará em torno de um centro, e se houver altas frequências, no final do som, a central estará no final. Em seguida, nós temos a plotagem do espectrograma do áudio. Agora vamos falar sobre o MFCC. O MFCC é um recurso muito importante para extrair recursos de sinais de áudio. Ele é usado majoritariamente sempre que se trabalha com sinais de áudio. Os coeficientes septrais de frequência de Mel, ou MFCCs, de um sinal são um pequeno conjunto de características que geralmente andam entre 10 a 20, que descrevem a forma concisa e a forma geral de um envelope espectral do áudio. A técnica de extração MFCC faz uma análise de características espectrais de tempo curto, baseando-se no uso de espectros de voz convertido para uma escala de frequência denominada Mel, que é uma escala que visa imitar características
únicas perceptíveis pelo ouvido humano. Para fazer essas conversões, a gente utiliza séries de Fourier e transformadas de Fourier. Tá, mas quem foi Fourier? Fourier foi um físico e matemático da França do século XVII. E ele foi quem descobriu que qualquer função pode ser descrita por um somatório de senoides e cossenoides, como visto aqui na imagem. E mais, nós sabemos que um somatório ele é no domínio discreto, certo? Ele também se aprofundou mais no domínio contínuo e conseguiu ter a sua transformada, a transformada de Fourier, que é uma integral, como vocês podem ver aqui na imagem. É basicamente onde você coloca a sua função nessa integral e com ela você tem uma transformada de Fourier. Assim você passa de um domínio do tempo para o domínio da frequência ou vice-versa, do domínio da frequência para o domínio do tempo. Então, basicamente, para fazermos o estudo de um sinal sonoro, precisamos usar a transformada de Fourier, pois, como vimos no início do vídeo, o som ele tem 3 domínios, que é o domínio da amplitude, o domínio da frequência e o domínio do tempo. Mas como o MFCC trabalha com os áudios? Para trabalhar com os áudios, o MFCC executa 7 passos. O primeiro passo é compensar a atenuação das componentes. O segundo passo é segmentar o áudio em vários pedaços. O terceiro passo é atenuar descontinuidades causadas na segmentação. Essas descontinuidades estão no início e no final de cada segmento. No quarto é fazer a transformada de Fourier. No quinto é aplicar-se um banco de M-filtros à potência espectral. Para essa aplicação de M-filtros, se transforma na escala Mel. Na 6, a gente aplica a transformada inversa do cosseno, que é para diminuir a quantidade de coeficientes que eu tenho. Na 7, eu capto as mudanças temporais bruscas, que é o último passo que a gente tem no MFCC. Assim, eu obtenho os coeficientes de Mel. Esses coeficientes são a representação definida como uma septron de um sinal janelado no tempo, que tem sido derivado da aplicação da transformada inversa de Fourier. Tem escalas de frequências não lineares. Bem, agora começaremos com a criação do modelo. Para criar um modelo, primeiro teremos que pegar os arquivos de áudio. Vamos pegar os arquivos de áudio do diretório com as seguintes funções e também extrair seus MFCCs com as mesmas funções. Aqui podemos dar uma olhada em cada uma das funções. Após adquirirmos os arquivos, iremos usar a função getSamples para pegar os MFCCs e as labels que cada um representa, onde o X será os MFCCs e os Y serão as labels. Em seguida, separamos os dados para dar de treino e de teste. E depois a gente criamos espectrogramas para cada um desses áudios. Em seguida, iremos padronizar os dados, usando a função DataScale do Scarlane. Pronto. Após padronizar os dados, iremos começar a treinar o nosso modelo KNN. Para treinar o KNN, usamos o grid. O grid será parâmetros que serão usados para testar nosso KNN. Mas por que KNN? O KNN trabalha com os vizinhos mais próximos, ou seja, aqueles mais semelhantes. Assim, a gente usa a ideia dos semelhantes com as formas de onda de cada áudio para podermos classificá-los. Uns sons de disparo de armas terão semelhanças em sua forma de onda, sons de músicas também, e assim sucessivamente. Usando essa ideia, criamos o nosso modelo KNN para podermos treinar ele com os dados de treino e depois em classificar os nossos dados de teste. Em seguida, nós vemos a accuracy que nosso modelo tem. Depois vemos a matriz de confusão dele, onde podemos ver que nós temos uma acurácia de 92%, ou seja, 92% dos casos a gente acertou na classificação. E aqui nós temos a matriz de confusão. A matriz de confusão nos mostra os nossos acertos e aquele para os nossos erros. Para deixar mais exemplificado, fizemos um teste. Nós colocamos um áudio comum de um disparo de arma, de um 22, e treinamos esse disparo. Pegamos seus MFCCs e com essas informações treinamos o modelo novamente. E o modelo classificou ele como um disparo de tiro, como podemos ver mais abaixo. Bem, podemos ver o espectrograma desse áudio que foi usado para testar nosso modelo. Bom, e com isso nós finalizamos nossa apresentação sobre o nosso trabalho de física na classificação de sons urbanos, utilizando machine learning e análise de sinais. Muito obrigado. Pessoal,
Caso vocês queiram dar uma olhada no notebook, ele foi todo feito no Jupyter, que é uma plataforma para programação em Python, e o link estará aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram dar uma olhada. Muito obrigado.